bom, meninos? Bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar, como eu havia dito no vídeo anterior, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer, né? Sobre os tumores. Sobre os tumores, solução. Do que são tumores, né? Do que são neoplasias, é a mesma coisa ou não é, né? E então, para a gente começar, em alguns aspectos gerais, o câncer é uma doença, portanto, que se origina nas células, né? Nas células do corpo humano. E o interessante, né? Essas células passam a perder o controle sobre si mesmas e se multiplicam desordenadamente, tá? Essa é a principal a fisiopatologia aqui, né? Digamos, dos cânceres, né? Dos tumores, tá? A multiplicação, se fosse para a gente dar um conceito assim bem curto, né? E bem entendível sobre a ocorrência dos tumores, o que é o câncer, né? Eu diria que é a multiplicação descontrolada das células, né? A proliferação descontrolada das células, certo? Essas células, a gente sabe que existem dois tipos de divisão celular, né? Mitose e meiose, né? E quando essas células se dividem, né, no primeiro momento, elas se dividem ali por mitose. Então, quando a gente tem a ocorrência dos tumores, vocês podem encontrar esse conceito também, que o câncer, ele se dá por conta de sucessivas mitoses, né? Ou seja, essas mitoses e meioses aqui são tipos de divisão celular. Ou seja, mitoses sucessivas, então a gente está dizendo que são divisões celulares que acontecem sucessivamente, descontroladamente, né? E passam, portanto, a designar o que a gente chama de câncer, tá? Então, a partir do momento que, por algum motivo, a célula passa a se... uma gerou duas, essa outra que das duas gerou mais duas, e assim vai. Desordenadamente, descontroladamente, isso caracteriza um processo tumoral, certo? Bom, outra coisa, aqui na imagem, né, a gente tem, né, a presença dos tumorezinhos aqui, que a gente vai falar o que é, tá? Então, aqui uma célula, né? E essa célula se multiplicando descontroladamente. Aqui, mais uma vez, então a gente tem uma célula normal, né, que está presente no tecido, formando os órgãos, né? Esse tecido agora, olha só, já está infiltrado, né? Tá vendo? Olha o tanto de célula aqui que a gente tem. E aí, né, passou, portanto, a ser uma célula cancerosa, né? Porque tem um agente cancerígeno aqui, né? Então, essa célula que a gente está falando aqui, né, que é normal, né? Então, essa célula normal está presente lá, constituída, né, nos tecidos, que está presente ali nos órgãos, né, constituindo os órgãos. A partir do momento que existe algum agente cancerígeno, né, esse tecido passa a ficar infiltrado, o que lesiona os órgãos, né? Então, aqui uma célula normal e aqui uma célula cancerosa ou cancerígena, né, como queiram, tá? Por conta de algum agente que levou a essa proliferação exacerbada e descontrolada. Então, quando a gente fala em câncer, a gente ouve muito a palavra neoplasia. Né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas acredito que sim, né? Se a gente pegar a palavra, né, neoplasia significa um novo crescimento novo, né? Então, peraí, neoplasia, crescimento, a gente acabou de falar que está tendo proliferação descontrolada, então está tendo crescimento. Sim, crescimento novo, beleza. Então, está tendo uma neoplasia. Né? O termo tumor é usado como sinônimo, tá? Então, olha só, outra coisa que a gente está descobrindo. Tumor é o mesmo que a gente falar em neoplasia. São sinônimos, né? E foi originalmente usado para os aumentos de volumes causados pela inflamação. Vou mostrar também para vocês essa massa tumoral que estamos dizendo. Né? Então, por que tumor? Por conta de um aumento de volume que existe naquele local, da proliferação celular. As neoplasias ou tumores, como a gente acabou de falar aqui, são as mesmas coisas, né? Se remetem aos mesmos termos,
podem ser classificados em dois tipos, né? Isso aqui todo mundo já ouviu falar. Essa neoplasia ou esse tumor pode ser maligno e pode ser benigno, né? Aí vai variar conforme alguns critérios aqui que a gente vai ver já já, né? Entretanto, câncer é uma denominação genérica usada somente para tumores malignos que têm a capacidade de invadir os tecidos vizinhos, que foi o que a gente mostrou aqui, né? Bom, então, pessoal, o que a gente está chegando à conclusão aqui? Que neoplasia, que significa novo crescimento, ou seja, nova proliferação, é a mesma coisa que a gente falar, né, em tumor, certo? Então, eu posso falar neoplasia ou eu posso falar tumor, certo? Essa neoplasia ou esse tumor pode ser benigno ou maligno, né? Só que a gente ouve muito a denominação câncer, né? E sempre que fala, fulano está com câncer, né? Que é uma palavra tão forte, né? A gente está dizendo, então, que se é câncer, não pode ser uma neoplasia benigna. Ou seja, não pode ser um tumor benigno. Só pode ser maligno, tá? Então, existem essas nomenclaturas que a gente precisa entender, tá bom? Quando se estuda essas neoplasias, ou seja, quando se estuda os tumores, ou seja, quando se estuda os cânceres, a gente trata nessa ciência de oncologia. Logia, estudo. Onco, lembra isso, né? Oncológico, câncer, então estudo dos tumores, tá? Então, das neoplasias. Bom, muitas vezes a gente sabe que os tumores, eles podem começar em determinado local do organismo e se espalhar, né? Quem nunca ouviu alguém comentar assim, nossa, fulano tá com câncer, né? E esse câncer começou, ela tá com câncer de mama, por exemplo, né? Que é muito comum entre as mulheres. E esse câncer começou na mama e parece que agora tá, sei lá, né? No fígado, por exemplo. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de uma metástase, né? Ou seja, houve aqui nesse caso uma proliferação, essa palavra aqui, ó, disseminação das células tumorais, tá? Então, metástase é a presença de células ou massa tumoral em tecidos que não apresentam continuidade com o tumor primário. Então, a gente estava falando de mama, foi para o fígado. Não tem continuidade nenhuma, né? Mas houve disseminação dessa célula tumoral, então ela saiu ali, né? Não só ela causou danos na mama, mas como agora também chegou ao tecido hepático. E ela se dissemina, obviamente, através da corrente sanguínea, né? Dos vasos linfáticos, das cavidades corporais. Todos os tipos de câncer, pessoal, podem provocar metástase. Só que como toda regra tem a sua exceção, aqui não seria diferente. Poucas exceções, como o carcinoma basocelular de pele, o câncer de pele, que geralmente não causa metástase, que é muito comum, quem fica muito no sol, e os gliomas, que são aquelas neoplasias relacionadas ao sistema nervoso central, relacionadas às células da glia, tá? O desenvolvimento de metástase diminui de maneira acentuada a possibilidade de cura dos pacientes. Óbvio, né, meninos? A partir do momento que o câncer começou na mama, fácil, né? Mais fácil de tratar, né? Fácil não é, mas mais fácil de tratar. Então, pode retirar a mama, né? Ou começa ali com quimioterapia, rádio, imunoterapia, né? Mas beleza, a partir do momento que ele está se espalhando, ele está se disseminando e foi, sei lá, para o fígado, como eu dei o exemplo, né? Muito dificilmente que aquele paciente evolua para um processo de cura, tá? Por quê? Porque a gente está vendo que ele está se disseminando, ele está se espalhando por outros órgãos, tecidos, tá? Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês verem essa metástase. Olha só que interessante. O paciente começou, portanto, com um tumor aqui nessa região. Passou-se um tempo, o tumor aumentou. Passou-se mais um tempo, ele aumentou mais ainda em tamanho, aumentou mais em tamanho. E o que aconteceu? Ele migrou para outras regiões, ou seja, metástase, né? Então, aqui a gente tem um tumor que cresceu mais e gerou metástase. Ou seja, atingiu outras regiões, outros lugares. Então, assim, bem interessante quando a gente traz a questão da metástase, né? Porque acontece muito. Aqui uma imagem de uma cintilografia, né, que é feita. O paciente teve também, olha só, todos esses pontos enegrecidos que vocês estão vendo, são tumores, né? São neoplasias
Então, a gente percebe que o tumor ele evoluiu para todas essas regiões aqui. Muito dificilmente esse paciente vai evoluir para a cura, infelizmente, né? Bom, vamos lá. Qual a diferença de que a gente falou dos tumores que podem ser benignos ou malignos? Qual que é a diferença entre um e outro? Então, o tumor ou neoplasia benigna caracteriza-se por um crescimento celular anormal, isso a gente já sabe, né? Todos os crescimentos são exacerbados e descontrolados. Normalmente se localizam em uma única massa tumoral, ou seja, um local, né? Restrita a uma cápsula fibrosa ou tecidos adjacentes comprimidos que impedem a propagação desordenada das células defeituosas. Opa, se impede a propagação desordenada, vai gerar metástase ou não? Não, né? Então, olha só, ele não tem risco de causar metástase, ou seja, não tem risco de disseminar e crescer em locais distantes e nem invadir tecidos e órgãos. Entretanto, podem ser bastante grandes e causar a compressão dos tecidos e órgãos. Então, assim, a gente percebe aqui, por exemplo, né? Lembrei aqui, aqui tá, eu tinha colocado para vocês o mioma, né? Vou pegar ele mesmo como exemplo, né? Que atinge lá os ovários, por exemplo. O úteros, né? O útero ou ovários. Esses miomas, então, geralmente são neoplasias benignas, né? E aí, muitas vezes, o médico pode falar assim, a gente pode deixar, né, isso daí, e ir monitorando, ou a gente pode retirar o útero, os ovários, por quê? Tem risco de causar metástase? Não, a gente não está falando num câncer, a gente não está falando numa neoplasia maligna, mas tem esse risco aqui, ó, de comprimir órgãos, né? Comprimindo os órgãos, obviamente que vão haver consequências nesses órgãos, né? Então, pessoal, é por isso que muitas vezes são o quê, ó? Retirados por meio de cirurgia, né? Então, muitas vezes, minha mãe passou, né? Por isso, minha mãe teve mioma, né? E teve que retirar, né? Foi o útero, se não me engano. Então, ela teve que retirar porque, né? Nódulo também, né? Os nódulos, eles podem ser benignos ou malignos. A partir do momento que o médico pede para o paciente fazer uma biópsia, ele percebe que aquele nódulo, por exemplo, mamário, é benigno, ele fica mais tranquilo, né? Mas aquilo pode crescer e comprimir tecidos e órgãos, então muitas vezes que ele pode querer retirar esse nódulo, né? Não a mama, o nódulo, tá? Então, isso é um tumor que a gente chama de benigno. Diferente, pessoal, dos tumores malignos, né? Então, o tumor ou neoplasia maligna é também o câncer, que a gente chama, é o crescimento anormal de célula atípica, bem diferente daquelas que originaram imatura, ou seja, são células indiferenciadas, são aquelas células anormais, sabe? São aquelas células que você olha para ela e você mal reconhece que ela tá toda diferentona. Por quê? Porque ela é uma célula cancerígena. É um crescimento desordenado, agressivo, rápido e incontrolável, né, pessoal? Já viram o quanto os tumores eles se alastram? Né? É muito rápido, muito. O que caracteriza uma célula cancerosa é a sua capacidade de invadir outros tecidos e órgãos e disseminar-se por corrente sanguínea ou vasos linfáticos. Ou seja, os tumores malignos, pessoal, podem causar metástase. Então, diferente dos benignos, que não correm risco de gerar metástase, como a gente comentou, tá? Então, uma diferença bem grande. Nesse caso, obviamente, a cura é muito mais complicada, o tratamento é mais agressivo, né? Sendo utilizado medicamentos antineoplásicos que vão impedir a replicação, essa proliferação desordenada, ou pelo menos minimizar, né? Tratamento de radioterapia para destruir ou limitar esse crescimento de tumor. Dentre os mais comuns, né? Às vezes o câncer mesmo, né? O câncer de mama, não sendo nódulo, sendo câncer mesmo. Câncer de mama, de próstata, de pulmão, intestino, colo do útero, né? Que é muito comum, câncer de colo do útero. Ou câncer de pele, né? Que pode até às vezes se malignizar também. Muito mais difícil, mas pode se malignizar. Por isso que às vezes tem que monitorar, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Por exemplo, um tumor, pessoal, ele parece um caroço de romã, tá? Então, assim, né? Por isso que eu tirei. Aqui, vocês podem ver que foi retirado. Foi um tumor que foi retirado.
Eu não sei de qual local, né? Porque eu só peguei a figura para mostrar para vocês, mas vocês percebem que foi um tumor que foi retirado de algum tecido ou órgão aqui, né? Então, vocês podem ver que parece um caroço de romã, de tão, às vezes, tão grande que ele é. Então, aqui a gente tem um tumor benigno, as células estão crescendo, mas não está invadindo, né, outros locais, e o tumor maligno, que já se proliferou, invadiu, está atingindo a corrente sanguínea, tá vendo? E vai ocasionar complicações muito mais sérias, né? Efeitos muito mais danosos, tá? Bom, eu só coloquei aqui mais esse pontinho, né, da etimologia. Então, câncer, né, é um termo grego, né, para caranguejo, né, usado para caranguejo. A sinonímia, então, é a mesma que a gente falar em neoplasia, não foi que nós comentamos agora? Neoplasia maligna ou tumor maligno, é a mesma coisa, né? E tem mais de 100 tipos de doenças, né, de cânceres, tá? Então, é uma família muito extensa. E aí, às vezes, vocês estão se perguntando, o que é que causa o câncer? O que é que leva, né? Quais as causas que levam a isso? A resposta para isso é essa aqui, pessoal. Não existe uma causa única e geral para os tumores, né? Para os cânceres, tá? O fato é que existe um conjunto de causas, como estão aqui para vocês. Um conjunto de causas externas ou causas internas, né? Internas. Então, a gente pode ter hormônios, né? Que muita gente toma muito hormônio, que pode levar à incidência dos cânceres. Imunidade, mutação genética que pode acontecer de uma hora para outra. Ou causa externa, né? Hábito de vida, principalmente isso daqui. Colocando na balança, a gente percebe que a maior incidência dos cânceres está relacionada a fatores externos, ou seja, olha só, hábito de vida. Então, toma sol demais, né? Ou, por exemplo, o cigarro, o hábito de cigarro, alimentos, bebida alcoólica, né? Então, todos esses fatores aqui, colocando nessa balança, né, cerca de 80 a 90% é relacionado a essas causas secundárias. Somente 10 a 20% relacionado à causa interna, ou seja, aquilo que está no DNA. Às vezes a mãe ou o pai, né, teve algum tipo de câncer, né? E o filho tem uma tendência muito forte, um indício muito forte de tê-lo também, né? Que é a causa hereditária. Então, as causas internas podem ser fatores, o que eu acabei de falar, internos, familiares, étnicos, né? Ou genéticos. Então, o paciente, ele desenvolve, né? Ele tem algum gene, né, responsável pelo surgimento do câncer, tá? Já presente nesse DNA. Então, ele já nasce, né, ali com esse gene que pode desenvolver ou não. Foi o caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela tem um gene propício para desenvolvimento do câncer de mama. E aí, né, como existe a possibilidade de ter, mas também existe de não ter, o que ela fez? Ela não quis esperar para ver, ela foi lá e retirou a mama, né? Então, consequentemente, ela não tem como mais esse gene estar disfuncional, porque ele não causa mais tumor de mama nela, né? Mas, enfim, né? Já as causas externas, que são, como eu disse, cigarro, dieta inadequada, né? Ambiente como sol, tá? Hábitos de vida mesmo, né? São relacionadas a todas essas, né? Obesidade, todas essas causas aqui que podem levar ao surgimento dos cânceres, né? Ansiedade, depressão, né? Esse estresse, o mal do século, né? Que podem ser causas que podem levar a esse surgimento desses tumores malignos, certo? Então, quando a gente fala de diagnóstico, né, do câncer, tá? Esse diagnóstico, né, ele pode impedir aí, ou pode gerar, né, ansiedade, né? O paciente às vezes tem muita informação sobre a doença, né, o que também pode afetar experiências passadas, né, de quem já teve câncer e vai comentando, ou pode causar o princípio mais cruel, né, que é o princípio do óbito, né? Então, o câncer, quando ele é diagnosticado no início, tem muitas chances, obviamente, que o paciente evolua para a cura. E quando a gente fala em cura, a gente fala, no primeiro momento, através do tratamento, né? Então, esse tratamento ele pode ser curativo,
ele pode ser um tratamento de só controle, então vamos só monitorar se aquele nódulo não vira tumor, ou pode ser paliativo, né? Que o paciente sabe que aquele câncer não tem mais jeito, no entanto, para amenizar a situação, o tratamento ele continua sendo realizado, né? Condição muito triste também, já que você sabe que todo aquele tratamento que está sendo feito não vai ser viável, não vai ser adequado. E existem 3 principais formas de tratamento dos tumores malignos, que é a forma cirúrgica, né, a retirada, né, do órgão, principalmente, a radioterapia e a terapia sistêmica, ou também chamada de quimioterapia, né? Então, o primeiro tratamento é o cirúrgico, que tem uma alta taxa de cura, né, quando é retirado, né, aquele órgão, por exemplo. No entanto, a gente tem que lembrar que somente quando ele estiver no início, né? Caso contrário, não tem resistência biológica, tem que ter uma avaliação segura da extensão daquele tumor, né? Para ver também se tem possibilidade de retirar e não lesar, né, nenhum outro órgão. Quais os riscos e as morbidades dessa cirurgia, né? Será que é mais arriscado tentar retirar, né, ou tentar deixar o paciente com esse tumor, né? E pode gerar deformidades e perda da função, tá? Tudo depende, então, muito de cada situação, de cada tumor, tamanho, local, para que esse tratamento cirúrgico seja implementado. Outro tratamento que nós falamos é a radioterapia, né? Que é o paciente, esse tipo de tratamento, né? Geralmente ele tenta, através da radiação, né? Então, de uma radiação de alta energia, tenta eliminar somente a célula cancerosa daquele local, né? Então, olha só, resulta em lesão ou destruição das células na área exposta, tá? Então, assim, tentando não eliminar as células boas do organismo, tá? O que é diferente da a quimioterapia, que o paciente faz uso de drogas, né, de medicamento, só que esses medicamentos são de efeito sistêmico. Então, o paciente, quando está em efeito de quimioterapia, ele tem todos aquelas reações, né? A queda do cabelo, né? Vômito, aquela moleza, aquela fraqueza, tudo em decorrência dessas drogas que geram esse efeito tipo sistêmico. E aí a gente tem que lembrar que nesse momento, né, quando o paciente tenta entrar com uma droga de atividade antineoplásica, pode ser que também as células boas sejam também eliminadas. Então, tem os prós e tem os contras, né? E, por fim, um tratamento que vem sendo muito implementado, né? Principalmente, olha só, nos últimos 5 anos, pessoal, é a chamada imunoterapia, tá? Essa imunoterapia funciona dessa maneira aqui, ó, tenta estimular o organismo a produzir mais células de defesa, a produzir mais anticorpos para combater. Se a gente pensar que, né, o organismo está sendo estimulado a aumentar a produção dessa defesa, desses anticorpos, obviamente que a probabilidade de que com mais anticorpos consiga combater as células cancerosas, a probabilidade disso é maior, óbvio, né? Então, esse é um tratamento que está sendo implementado, né? Existem muita gente que está fazendo uso da imunoterapia já hoje em dia, porque é menos tóxico do que uma quimioterapia, né? E tem a possibilidade de tornar o corpo imune àquele tumor. No entanto, a gente tem que lembrar que tudo isso demanda tempo, né? Todos esses tratamentos demandam tempo, requerem paciência, né? Do paciente. Pode ser que venha a ter uma boa evolução, mas também pode ser que não tenha, né? Então, existem várias variáveis, né, que têm que ser analisadas nesse momento, tá? Mas então, como forma de tratamento, esses 4, né? Com a imunoterapia que tem sido também implementada, tá? Bom, isso então é um pouquinho, pessoal, sobre os cânceres, né? Sobre os tumores. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre eles, né? Tirado algumas dúvidas, tá? Sobre esse assunto. E se ainda permanecer alguma dúvida, a gente vai retirando quando estivermos conversando juntos, tá? Muito obrigada e até a próxima.